vemos muita gente, né, tratando da questão escatológica e pensando alguns possíveis anticristos. E dentre esses candidatos, nós vamos encontrar pessoas bem conhecidas na história, né? Eu penso que é muito perigoso, né, esse ato, o ato de apontar pessoas como candidatos a anticristos ou ao anticristo singular. Na verdade, nos últimos anos, muitos têm feito esse tipo de coisa, né, adquirido tudo isso ódio, né, ódio de grupos e também a desconfiança de pessoas, de grandes estudiosos sérios da escatologia. Ainda assim, eu acho muito importante, né? É preciso e é possível, né, fazer análises que possam nos trazer à luz as possíveis possibilidades sobre como seria o anticristo, de onde ele viria, quais seriam suas obras, como executaria seus planos. Alguém, em um comentário, afirmou que a cristandade atual está muito preocupada com a vinda do anticristo, enquanto deveria estar mais preocupada, né, não com a vinda do anticristo, mas com a volta do próprio Cristo. Ora, essa preocupação com a manifestação, né, do filho da perdição é justamente uma evidência de se estar esperando a Cristo a qualquer momento. Porque basta olhar lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouvisse que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então veja, também o anticristo, né, observar os sinais de sua vinda, quer dizer que estamos atentos à volta de Cristo, porque a vinda do anticristo, né, é também um sinal da volta de Cristo. Então, se observar a vinda do anticristo é também estar atento à volta do próprio Cristo. Então, sendo assim, todos os que estão aguardando a volta do Mestre devem estar atentos, né, à chegada do momento da manifestação desse personagem. Aliás, atentos não só, né, a esse sinal da volta do Messias, mas atentos a todos os outros sinais que nós falamos, inclusive, há uns dias atrás aí, em um vídeo que nós fizemos, né? Falamos aí sobre alguns sinais. Então, todos aqueles que buscam, que esperam a volta de Cristo, devem estar atentos a isso. Agora, em relação a essa coisa de ficar apontando anticristos, eu acho que o máximo que nós podemos fazer, no entanto, né, é especular, né? Especular de onde poderia surgir o anticristo, né, o anticristo singular, né? Apontar para alguns personagens já mortos, mas só se estiverem mortos, certo? E aí não podemos, por que só podemos apontar personagens, né, que não estão mais entre nós? Porque nós traremos um certo problema, né? É complicado nós falarmos sobre personagens políticos, por exemplo, e apontarmos como anticristo. Primeiro porque fica muito difícil, né, em uma perspectiva histórica, fazer análise, né, de momentos políticos, sociais e econômicos, estando vivendo, né, naquele momento. E da mesma forma fazer análise de pessoas do ramo político, tanto porque nós não sabemos ainda o desfecho da história, né? Então, nós precisamos de um afastamento aí para fazer alguma análise. Agora, qualquer nome de pessoa viva que se enquadra no perfil, sendo um forte candidato ao anticristo singular, deve ser observado pelos que estudam a escatologia, sem que sejam acusados diretamente, né? Os seus nomes sejam expostos, sejam citados. Até o dia em que de fato ele, né, o anticristo singular, seja revelado abertamente, né? Até esse dia devemos estar atentos para os sinais e para prontos, né, para qualquer contingência. Agora, esse cuidado em apontar pessoas como
anticristos, né? Como, eu acho bem difícil, bem complicado. Muitas pessoas têm feito isso, né? Eu acredito que não é tão sério assim, não é de uma seriedade considerável fazer esse tipo de coisa. Mas é importante, né? Pensar em alguns personagens históricos que não estão mais entre nós, que pode ser visto como anticristo. Por exemplo, o nome de um personagem histórico, né, que está nessa extensa lista, né, de considerados anticristos, que não poderíamos deixar de citar aqui ou de comentar, é o austríaco Adolf Hitler, né, uma figura política que surge na Alemanha após a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. Hitler nunca se conformou, né, com a derrota alemã na guerra e começou a fazer uso de uma teoria conspiratória que afirmava que os socialistas, né, e judeus haviam sabotado a Alemanha durante a Primeira Guerra. E essa teoria foi muito explorada, né, pelos nazistas, né, e a Alemanha, na verdade, ela estava do lado dos perdedores, né, no final da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Paz, também chamado de Tratado de Versalhes, que foi assinado no dia 28 de junho de 1919, impôs termos duríssimos à Alemanha. O tratado dizia que a Alemanha e seus aliados eram os únicos personagens, né, responsáveis pelo conflito e pelas penas de guerra, né? Dessa forma, teria de se comprometer, né, a reparar todos os prejuízos, né, causados durante a guerra. Então, a Alemanha perdeu 13% de todo o seu território, 10% de sua população, né? Foi devolvida também a Alsácia-Lorena, conquistada dos franceses na Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre os anos de 1870 e 1871. Algumas regiões tornaram-se de domínio internacional, né? Os alemães perderam suas colônias, foram proibidos de recrutarem militares, proibidos de ter mais de 100 mil soldados, foram proibidos também de ter marinha e aviação de guerra, né? Houve também a proibição de ter tanques, de ter artilharia pesada, né? Algumas construções militares foram demolidas na Alemanha. Os alemães também foram obrigados a destruírem 6 milhões de rifles, 15 mil aviões, né? E 130 mil metralhadoras. Então, veja, além de tudo isso, foi obrigados a pagar, mesmo sem ter condições financeiras para tal, né, cerca de 20 bilhões de marcos alemães, né, em ouro, né, em valor da época, claro. Né. Isso deveria ser pago até 1921. Né. Tempos depois, passaram a exigir da Alemanha mais 200 bilhões de marcos. Também, você pode ver que a Alemanha teve que ceder 2 milhões de toneladas de navios mercantes, né? 5 mil locomotivas, 136 mil vagões, né? 24 milhões de toneladas de carvão, além de outras exigências, né, que fizeram em cima de uma nação que já estava empobrecida diante da situação da guerra, né? Então veja, a crise em que se encontrava a Alemanha contribuiu para que o movimento autoritário e antissemita se estabelecesse na Alemanha. Na doutrina de Hitler, né, a causa de toda desgraça era o povo judeu. Né? Toda desgraça que eu falo em relação ao povo ariano. Né? Toda desgraça do povo ariano tinha uma causa chamada judeu. Né? Então, a partir de 1928, ações violentas contra judeus, né, passaram a ser cada vez mais frequentes. Né? Após a chegada de Hitler ao poder, no ano de 1933, leis que afundaram ainda mais os judeus, né, na marginalidade, foram estabelecidas no país.
O país, né, que havia sido palco da luta pela conservação, né, do genuíno evangelho bíblico através da reforma protestante, que teve como principal agitador o monge Martinho Lutero, né, que em 1517 fez público suas teses contra a corrupção católica. Agora era, né, para muitos, o cenário da articulação de um anticristo, que seria lembrado na história por sua crueldade quase que satânica. Né? Foi instituída a perseguição contra o judeu, houve proibição de matrimônios entre arianos e judeus, né? com penas severas, né, para ambos, porém a pena capital era destinada para o judeu. Aqueles que haviam firmado um matrimônio antes desta lei deveria deixar o seu cônjuge, né? Ou se caso não fizesse dessa forma, seria considerado também judeu, submetendo-se dessa forma, né, às mesmas punições. O congelamento das contas bancárias, né? Aconteceu o congelamento das contas bancárias dos judeus, a proibição de ocupação, né, de qualquer cargo público, atividades comerciais ou medicina, como também a internação nos campos de concentração, né, e trabalho forçado. Né? Então, veja, tudo isso que eu citei aqui foram só algumas das penas, né, pelo crime de ser judeu. Né? Então, tudo isso vai apontar, vai fazer com que muita gente veja o Adolf Hitler como um possível anticristo, não o anticristo singular, claro, né, mas um desses anticristos que nós podemos apontar, né, dentro da história. Né? Um programa de genocídio teria sido posto em prática com tanta eficiência que chegaram a eliminar 6 milhões de judeus, sendo que 1 milhão desses se tratava de crianças, né? Isso em números oficiais. Seus estabelecimentos foram confiscados, né, e entregues aos comissários alemães. Hoje em dia, muitos negam que tudo isso de fato aconteceu. Para outros, é uma página virada na história da humanidade. Porém, para os judeus, os gritos de desespero, né, de seus irmãos ainda podem ser ouvidos, né, ainda muito alto. Né? Essas políticas empobreceram muito, né, os judeus, que tiveram que fugir para escapar de tanto sofrimento. Porém, não encontramos na história lugares em que esses judeus foram bem recebidos. Na verdade, eles tiveram grandes dificuldades para se abrigar nos países vizinhos, que não tinham grandes interesses, né, em recebê-los. Eles tiveram a sua religião, que na verdade é o seu bem maior, né, violado. E com a questão da destruição, né, das suas sinagogas, através de explosões, né, incêndios, durante a Segunda Guerra Mundial, aonde quer que a Alemanha de Hitler chegasse, o seu exército, né, judeus eram perseguidos, assassinados, suas barbas, que era símbolo, né, de respeito, de religiosidade, eram arrancadas. Em alguns lugares, o povo judeu tinha de usar a estrela de Davi como identificação para sua vergonha, né? Além de serem roubados, terem suas casas incendiadas, seus bens confiscados, né? Recebiam multas e era proibido de circular em algumas ruas principais, né? Como também em algumas calçadas. Vê que em 1942 foi aprovado um plano que visava exterminar de uma vez por todas, né, a considerada praga, né, a praga chamada judeu. A partir de então, judeus foram empilhados em bairros chamados guetos, né, cercados por arame farpados. Lá, esses coitados dormiam, morriam por maus tratos, dormiam de qualquer forma, né, comiam muito mal, passavam fome, muito frio. Né. As epidemias era um caos, né? No caso em que os judeus eram pegos fora desses campos de concentração, ou seja, desses guetos, né? A morte era a sua punição. Nesses campos também de concentração, uma multidão vivia sem nenhuma esperança, né? Ou perspectiva, era submetido ao trabalho forçado, né?
e quando já estava em sua forma esquelética, eram conduzidos aos campos de extermínio para serem descartados como lixo, né? Ou morrer como um animal. E aí, em 1941, né, milhares e milhares de judeus foram fuzilados em um só dia, né, em vala única, seus corpos eram empilhados. Né, eram judeus de todo tipo, né, todo sexo, toda idade. Né, as crianças não foram poupadas disso. Bom, diante dessa história sombria, né, da humanidade, de seu ódio pelo judeu e de toda a sua tentativa de domínio mundial, poderíamos identificar Adolf Hitler como sendo um dos anticristos previstos pela Bíblia? Será que podemos, né, ver dessa forma? Bom, aí fica ao critério de cada um analisar, né, e pôr o Hitler, né, em seu lugar devido dentro da questão escatológica.